além de você fazer a interação. Olha aí, já tem foto, eu e Magali, bem mundo do bicho assim, né? Eu e ela. Deixa seu comentário, o que é que você tá achando do programa, participe e interage com a gente. E você pode acompanhar ao vivo, né? Pela transmissão ao vivo. Também pelo Facebook, pelo Portal T5, não tem desculpa não, tá? E agora, minha gente, a gente vai começar o programa falando sobre saúde bucal. É que quando fora de controle, a gengivite pode levar até perda dos dentes e a outras doenças em outras partes do corpo. E quem vai me explicar isso é a dentista, a Ludmila Vasques. Oi, Ludmila, tudo bem? Tudo bem. Minha linda, você tá aí com um sorriso todo maravilhoso. Me explica sobre a gengivite. A gente sabe que as bactérias fazem parte da nossa boca e em que momento elas podem ser ruins? A gengivite é uma inflamação da gengiva, causada pelo quê? Pelo acúmulo de bactérias, né? Daquela escovaçãozinha que não é feita. E aí acumula aquela bactéria e vai inflamando aquela gengiva, né? A gente tem até umas fotos aí, né? Pra gente pode mostrar. Aí, no caso, como é que fica essa situação da gengivite? A gente pode ser em pontos específicos ou atinge toda a gengiva? Isso. Aonde tem placa vai se desenvolver a gengivite. Então a gengiva ela vai ficar vermelha, inchadinha, sangrante, principalmente no ato de escovar ou de passar o fio dental. Que é onde mais se observa. Então a própria pessoa vai perceber que está com esse problema, né? Vai perceber, exatamente. Quando você fala das placas, as placas são causadas pela falta de escovação? Na grande maioria dos casos de gengivite, sim. Algumas são relacionadas a medicamentos, mas a maioria dos casos são realmente por uma deficiência de higiene. É, né? Quando você sente no dente como se fosse, de fato, uma partezinha alta, né? Assim, como se tivesse... A placa é aquele restinho de alimento que fica ali, que vai acumulando, né? E aí, com o passar do tempo, aquela proliferação de bactérias que estão ali, elas vão terminar inflamando aquela gengiva e vão dar origem à gengivite. Aí, no caso, o tratamento é feito de que maneira? Medicação? Como é que é essa questão? Então, os cuidados os principais são feitos em casa, né? Através da escovação, depois das refeições. Quando essa gengivite ela já aparece, já naquela inflamação, então aí realmente tem que se ter um tratamento odontológico, fazer aquela limpeza mais caprichada no consultório, às vezes uso de medicamentos também, né? Causa, né? Isso. A gente vê que muitas vezes a pessoa escova super os dentes, até usa enxaguante bucal, mas não é muito adepta aí do fio dental. E isso é um fator, assim, ainda que pode complicar ainda mais, levar a gengivite? Isso, com certeza, porque a placa ela vai acumular em todas as superfícies do dente. Nessa superfíciezinha que a gente vê mais, né, quando dá o sorriso, mas também entre os dentes. Então, justamente aquela placazinha que fica entre os dentes, pelo não uso do fio dental, vai ocasionar também a gengivite naquela região. Eu falei aí no início, né, que tinha essa questão de poder até prejudicar outras partes do corpo. Isso é verdade? Pode levar a você perder o dente e ainda atingir outras partes do corpo. Exato. A gengivite ela é o estágio inicial da inflamação da gengiva. Quando ela vai progredindo sem tratamento, então ela pode atingir a parte óssea. E ela atingindo a parte óssea, e aí realmente o dente ele fica com mobilidade e pode ocasionar também na perda dentária. E a gente vê, né, Ludmila, que às vezes até essa questão mesmo, que a boca é porta de entrada para a bactéria ir chegando em outras partes do corpo, né? Que complicações a gengivite pode causar no nosso organismo? Várias complicações. Então, assim, a doença periodontal, que é a doença da gengivite, né, quando ela evolui, a gente pode ver ali bem naquela imagem, né? Sim. A gengiva, ela tá inflamadinha. Fica a gengiva e ainda fica... É como se fosse pus isso daí ou não? Não, ali é o tártaro. O tártaro, o que é que ele é? É aquela placa que vai se calcificando, né? Entendi. A própria saliva da gente... É como se ficasse, já tivesse fixa lá, bem durona, né? Exatamente. O tártaro, ele só é removido no consultório. A pessoa em casa não consegue mais remover, porque é aquela placa que foi calcificada pela saliva. Entendi. Então, aí tem que ser realmente no dentista, com um instrumental apropriado para poder remover. E mesmo que a pessoa tenha uma higiene boa, né? Que seja aquela pessoa que escove após as refeições, direitinho, mas tem essa necessidade da visita ao dentista, né? Isso, exatamente. Porque, assim, vai ter lugares que você não vai conseguir na sua higiene normal fazer, né? Tem aquele lugarzinho sempre que você não consegue chegar. Então, aí, realmente, a visita regular ao dentista é o que vai dar essa caprichada na limpeza, a orientação e o diagnóstico precoce, né? Para que, se ela for diagnosticada precocemente, ela ser tratada precocemente e não causar outros problemas. É assunto sério, viu? E a Kelly até deixou um depoimento, Ludmila, pra gente, e ela disse que acha que tem, com qualquer coisa, a gengiva sangra. Esse sangramento na gengiva indica que é gengivite? Pode ser sim uma gengivite, certo? Agora sim, precisa de uma avaliação para a gente ver se realmente existe aquele fator local da placa ali que está inflamando aquela gengiva. Porque existe também doenças, manifestações sistêmicas que começam com a gengivite.
né? E que não são necessariamente causadas por aquela placa. E às vezes até quando você usa o fio dental e faz uma pressão maior, pode ser que sangre e que nem seja gengivite também? Mas na maioria das vezes sim. Já indica, né? Então aí o que é que acontece? Às vezes o paciente ele diz assim, minha gengiva está sangrando, eu parei de usar o fio dental, mas aí é justamente o contrário, né? Ela está sangrando porque ela está inflamada. Aí pode continuar usando ou não? Continua, com certeza, porque ali você vai estar tirando o fator causal, né? Entendi. Sendo que de uma forma delicada, com cuidado. Sim, não é para rasgar tudo, não, para né? não machucar mais ainda, mas os cuidados têm que ser sempre feitos. Entendi. Aí no caso, qual seria a dica principal, assim, para a pessoa tentar evitar esse problema? Claro, a escovação, o enxaguante bucal realmente é um aliado também nesse processo? Sim, ele é também, mas sendo que existe, assim, algumas observações que a gente tem que fazer. O enxaguante bucal, ele sozinho, ele não vai resolver. Realmente, a remoção da placa é uma ação mecânica, a gente tem que ir lá e escovar para tirar. E muitas Só vezes... o enxaguante, ele não vai dar resultado, E muitas ele vezes... ele ajuda, né? Entendi, não adianta, então não vou escovar mais os dentes, vou ficar só usando enxaguante. E às vezes a gente nem sabe escovar o dente direito, né, Ludmila? É só passa uma escovinha aqui rapidinha, não faz o processo certinho, né? Exatamente. Aí no caso, minha gente, olha, já entenderam que a gengivite, se apresentou aí sangramento, que a gengiva está inchada, está dolorida, tem que correr para o dentista. Exatamente. Não só quando já está assim, né? Sim, fazer claro, é verdade, verdade. Ludmila, obrigada pela sua participação aqui no Com Você. Seja sempre muito bem-vinda, viu? Obrigada. Um abraço para você. Obrigada, Tchau, tchau. Tchau. Agora a gente vai falar sobre o mundo